Medo da Andretti. A Fórmula 1 tem medo deles, por isso não os deixa entrar para brincar no seu parquinho. Só pensa em dinheiro. A Fórmula 1 não deixa eles entrarem porque vai ter que subdividir o bolo. São esses os comentários que mais aparecem a cada notícia que surge sobre a saga, a novela, a epopeia da equipe americana tentando entrar no grid da Fórmula 1. Mas o que tem de verdade por trás disso? O que há de exagero? E qual é a opinião da Fórmula 1, segundo relatos que a gente teve acesso lá de dentro? Isso mesmo. Quem tem medo da Andretti afinal? Ou melhor, alguém tem medo da Andretti? Por que não deixa eles entrar na Fórmula 1? É isso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. A história é cheia de idas e vindas, eu já contei ela diversas vezes. A cada novo lance nessa luta de Mario e Michael Andretti para estabelecer uma equipe americana de fábrica na Fórmula 1, porque eu sei, tem a Haas, mas a Haas é a Haas. Mas hoje eu quero ir mais longe com você e detalhar os motivos que, na percepção da Fórmula 1, levaram eles a entender que Andretti não agregaria valor para a Fórmula 1, porque esse foi um dos argumentos escrito por eles na sua resposta, que fez com que a porta fosse batida na cara dos americanos. E sim, a Fórmula 1 só pensa em dinheiro. Vamos começar de cara partindo desta premissa. Mas há um racional por trás dessa decisão de não admiti-los, e concorde ou não, um raciocínio é pelo menos um raciocínio. Mas calma, esse é o fim do filme. Ao começo, quem são? Afinal, claro, a gente precisa falar disso, os Andretti. Bem, Mario Gabriele Andretti nasceu em Montona, na Itália, em 1940, durante, portanto, a Segunda Guerra Mundial. É considerado uma das maiores lendas do automobilismo norte-americano e um dos 2 estadunidenses na história a vencer corridas na Fórmula 1, na kart ou na Indy, e na NASCAR. Foi campeão em 1978 com a Lotus 79, aquela do efeito solo de Colin Chapman. Tem 4 títulos da Indy, 3 sob a gestão do USAC, 1 sob a kart, e é a única pessoa na história a já ter vencido a Daytona 500, as 500 milhas de Indianápolis e o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esteve presente no grid de forma intermitente na Fórmula 1 entre 1968 e 1982. Isso mesmo, fazendo várias temporadas incompletas e full time mesmo não foram tantas. Na sua penúltima participação, inclusive, foi ao pódio de Ferrari em 1982, naquele ano trágico em que a Ferrari perdeu os 2 titulares, Villeneuve e Pironi. Michael Andretti é um dos filhos de Mario e nasceu na Pensilvânia em 1962. A essa altura, Mario já tinha mudado para os Estados Unidos e naturalizado-se estadunidense. Os Andretti são uma família profundamente ligada ao automobilismo, provavelmente o maior clã das pistas até hoje. Irmão de Mario, Aldo também corria e teve a carreira abreviada por um acidente. Irmão de Michael, Jeff, também teve carreira dentro dos cockpits. Mas Mario e Michael são os maiores expoentes e os que têm os melhores resultados. Inclusive, os dois correram várias temporadas como companheiros de equipe na Newman Haas na época da kart. Entre 1983 e 2002, quando disputou sua última prova na Liga de Monopostos principal dos Estados Unidos, foram 309 participações, 42 vitórias, 32 poles e 98 pódios. Mas faltou para ele, que foi campeão da categoria em 1991, uma vitória na Indy 500. Inclusive, os Andretti lutam contra uma sina, uma maldição de, depois de Mario, nunca mais ninguém da família venceu por lá. Michael, a gente sabe, para mentes mais rasas, é motivo de chacota no Brasil por causa daquela temporada na McLaren ao lado de Ayrton Senna. Passagem abreviada que terminou no final de semana de Monza 93 com pódio. E tiveram com ele bem menos paciência do que, por exemplo, com Logan Sargent. De volta aos Estados Unidos, ele continuou correndo e vencendo na Indy, e quando já pensava em pendurar as chuteiras, começou a preparar a continuidade da sua carreira do outro lado do balcão. Aqui começa a trajetória da equipe Andretti. Mas antes dela, a gente conta rapidamente a trajetória da equipe Forsythe Green, de Gerald Forsythe
e Barry Green, que fundaram uma equipe de corridas para correr na Indy ou na kart. Em 2002, e ainda correndo, Michael comprou participação acionária na equipe, renomeando-a para Andretti Green e migrando da kart, que ia ladeira abaixo, para a IRL. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história da Indy como categoria, temos esse vídeo aqui. De 2009 a 2023, a equipe ficou conhecida como Andretti Autosport. Por lá, Tony Kanaan foi campeão em 2004, Dan Wheldon em 2005, Dario Franchitti em 2007 e Ryan Hunter-Reay em 2012. Venceram também a Indy 500 de 2005 com Wheldon, 2007 com Franchitti, 2014 com Hunter-Reay, 2016 com Alexander Rossi e 2017 com Takuma Sato. No total, somando a época da Forsythe com a da Andretti, 6 vitórias na Indy 500. A primeira, inclusive, em 95 com Jacques Villeneuve. Lembra dele? Também venceram o campeonato da Indy Lights, a GP2 da Indy, 4 vezes. Uma organização bem estruturada que ainda participa do INSA, da Fórmula E, da Extreme E e da V8 Supercars lá na Austrália. Com o rápido crescimento da Fórmula 1 nos últimos 5, 6 anos nos Estados Unidos, para os Andretti ficou natural o próximo passo: tentar a sorte no palco maior do automobilismo, a Fórmula 1. Agora a gente vai falar da cruzada da Fórmula 1 para crescer nos Estados Unidos, que passou inclusive pela troca do seu controle. A Fórmula 1 tentou diversas vezes emplacar na terra do tio Sam. Correu em diversas praças, tentou de tudo o que era possível. Indianápolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Indianápolis no misto, nas ruas de Phoenix, Long Beach. Tivemos a corrida no estacionamento do Hotel Caesar Palace em Las Vegas. Agora temos Austin, Miami. Voltamos para Las Vegas. Nunca tinha dado certo até o Circuito das Américas em 2012, quando as coisas começaram pela primeira vez num circuito permanente a ganhar bases mais sólidas. Àquela altura, a Fórmula 1 ainda era de Bernie Ecclestone. Chega 2007, Bernie passa a categoria nos cobres e vende para um conglomerado de mídia americano, dono de rádios, TVs, times e estádios. E aí tudo mudaria, tudo mesmo. A primeira providência foi a abertura da Fórmula 1 para as redes sociais. Até ali, as contas institucionais da Fórmula 1 eram ridiculamente pequenas e inativas. Mal tinha vídeo no YouTube, o Twitter raramente falava alguma coisa, e as equipes eram proibidas de postar imagens lá de dentro. Tudo isso passava pelo modelo de negócios criado e bem sucedido, não tem como negar, por Bernie Ecclestone, que restringia ao máximo a produção de qualquer tipo de imagem lá dentro, no nível da neurose, para que só eles pudessem gerar qualquer tipo de vídeo que seria vendido para as televisões mundo afora, que pagavam e seguem pagando milhões de dólares. Mas o que a Liberty fez foi flexibilizar isso, pelo menos para quem participa das corridas, pilotos e equipes. E a própria Fórmula 1 começou a mais ativamente produzir seu próprio conteúdo e hoje tem um excelente canal de YouTube e de Instagram. Bernie Ecclestone acreditava que a Fórmula 1 não precisava de redes sociais porque seu público era quem compra Rolex. E jovem não compra Rolex. O problema é que com isso a base de fãs foi envelhecendo. Menos adolescentes, menos crianças começavam a ver corridas quando eram pequenos, porque houve uma mudança de comportamento na humanidade nos últimos 20 anos. E hoje assiste-se menos televisão e usa-se mais o celular e o computador. E a Fórmula 1 foi perdendo o passo dessa história. Com a troca, então, do controle, houve um crescimento exponencial das redes sociais da Fórmula 1. Mas isso não era o suficiente. Era preciso mudar estruturalmente como o negócio funcionava. A Liberty queria resolver uma disfunção que fazia com que a Fórmula 1, a cada 2, 3 anos, matasse uma equipe. Algo que sempre foi presente e vinha acontecendo desde o começo da Fórmula 1, mas que se aprofundou nos anos 80 e 90, no nível tecnológico da Fórmula 1 subiu demais. E ela transformou-se numa categoria tão cara que só quem tinha apoio de fábrica e enormes verbas de patrocínio conseguia sobreviver. Veio então a renegociação do Pacto de Concórdia. Esse é o documento que rege a grana da Fórmula 1. Vale você dar uma olhada nesse vídeo aqui para entender isso mais detalhadamente. A Liberty queria instituir um modelo de franquias, igualzinho funcionam as grandes ligas de esporte nos Estados Unidos, NBA do basquete, NFL do futebol americano,
NHL do hockey. E como que é isso? Basicamente, todas as receitas arrecadadas pelo esporte são divididas de maneira igual entre as equipes. Não há grandes disparidades de orçamento, há teto de gastos e teto de salários. Essa paridade de forças, paridade de armas, previsibilidade do fluxo de caixa faz com que todas as equipes estejam saudáveis e com isso a liga cresce. O que alguns histéricos chamariam de comunismo permite com que o sistema funcione de maneira saudável e o esporte sobreviva. Porque veja, um time na NBA ou uma equipe de Fórmula 1 que vem vencendo aparece mais na TV, consegue mais patrocinadores, fatura mais e por isso tem mais bala na agulha para comprar melhores jogadores, atrair melhores técnicos, seja o Michael Jordan, seja o Max Verstappen, seja o Adrian Newey ou o Phil Jackson, era o técnico do Chicago Bulls na época do Jordan, não era? Lembrei dessa. Quem tá ganhando acaba perpetuando-se ganhando. Meritocracia, diriam alguns. Sim, mas em termos. Porque aí quem está perdendo está fadado a continuar perdendo, talvez perder cada vez mais e deixar de existir. Pegue, por exemplo, a Williams, que de fato, em 2020, quase deixou de existir e foi comprada por um fundo de investimento. Começou a andar para trás desde que perdeu a BMW no final de 2004. Começou a investir menos na fábrica, começou a ter menos dinheiro para contratar os melhores profissionais, que com isso faziam carros piores, que andavam menos. Andando menos, apareciam menos. Com isso, menos verba de patrocínio, menos capacidade de contratar engenheiros capazes para fazer melhores carros. Com isso, investia menos na fábrica, precisava de pilotos pagantes e aí, já sabe. Essa espiral descendente levou para o ralo diversos nomes do nosso coração, inclusive Jordan, Minardi, Tyrrell, Lotus, LaRusse, Ligier, Forte Corse, Virgin, Caterham, HRT, Force India esses dias. Daí vem então alguém e institui um regime mais igualitário. Che Guevara? Não, um grupo multibilionário norte-americano. Todo mundo teria um piso de faturamento, todo mundo teria um teto para gastar, na verdade dois. Um teto de operação e outro teto de investimento na fábrica. Ninguém fala muito dele, mas ele existe. E se você, parabéns, conseguir excelentes acordos de patrocínio e sobrar dinheiro para cima do teto, você deu lucro, distribui para os seus acionistas, um abraço. Mas não vai gastar mais do que o resto na equipe de Fórmula 1. Mas o importante é que de 2020 para cá, com esse novo sistema, ninguém está, como sempre esteve, com 2, 3 equipes à beira de falir e deixar o campeonato no meio. Isso é bom para o esporte, isso é bom para a liga como um todo, funcionam muito bem os campeonatos norte-americanos. Mas isso tem um efeito colateral, que atinge o interesse da Andretti. Porque se não temos mais, ano após ano, 2, 3 equipes com a corda no pescoço à beira de falir, você concorda comigo que quem está querendo comprar uma equipe de Fórmula 1 vai ter mais dificuldade de fazer isso? Porque os valores sobem. E é nesse momento, então, na verdade, um ano depois, em 2021, que eles tentam comprar uma equipe na Fórmula 1. Mario e Michael entram em negociações para adquirir a Sauber. Lembra disso? O negócio vai até os finalmente. Michael é visto por paparazzis na sede da Sauber em Hinwil, na Suíça. Mas o negócio esbarra na exigência do então controlador da Sauber, o bilionário sueco Finn Rausing, dono daquela fabricante de embalagens Tetra Pak, que exige o valor da compra e mais 250 milhões de dólares sobre a mesa para comprovar que os Andretti seguiriam cacifando a equipe. O negócio dá para trás, os Andretti voltam para casa sem a Sauber e no final de 2021 troca a gestão da FIA. Sai o discreto Jean Todt, entra Mohammed Ben Sulayem. Sulayem entra com ambições de deixar sua marca e evidenciar para a Fórmula 1 que a gestão da FIA dali para frente não seria mais tão amiguinha como tinha sido Max Mosley e Jean Todt, os presidentes anteriores. Lembra disso? Uma série de medidas, proibição de joias, multar pilotos, etc. Mario e Michael passam então de potenciais compradores de equipe para partidários da criação de uma 11ª vaga. E Sulayem querendo espinafrar a Liberty Media a todo custo, quando eles recusaram uma proposta de venda de um fundo árabe que queria comprar a Fórmula 1 por 20 bilhões de dólares, alia-se a Mario e Michael e fala: vem cá que nós vamos fazer um negócio. Ele lança um processo seletivo para a criação de uma vaga no grid. Isso já tinha acontecido no passado, mas normalmente esse processo era tocado a 4 mãos. A Fórmula 1 pedia para a FIA: abre um processo seletivo que eu preciso de uma equipe. A FIA tocava o processo, apresentava as aprovadas e entravam. Aconteceu, por exemplo, em 2009 e entraram em 2010 a Caterham, a HRT
e a Virgin. Lembra? Isso porque em 2009 eles sabiam que a Toyota sairia e Mosley e Eccleston queriam dissolver a força da GPWC, uma categoria dissidente da Fórmula 1 que as fabricantes Mercedes, BMW, Ferrari, Renault e outras queriam criar. Conforme os anos foram se passando e as 3 que entraram em 2010 foram morrendo, uma a uma, em 2016 a FIA admite mais uma a pedido da Fórmula 1, a Haas, sempre em acordo. Só que dessa vez, Solain fez isso sem a Fórmula 1 pedir. Tocou um processo seletivo, candidatas apareceram e a aprovada foi a Andretti. O passo seguinte era mandar a pastinha dos Andretti para a Fórmula 1, que então estudaria a abertura ou não de uma 11ª vaga sob a ótica comercial. E isso é possível, mas antes, como já diria Mané Garrincha, era preciso combinar com os russos, ou no caso, com os americanos. Porque os campeonatos estadunidenses de basquete, futebol americano, hóquei, etc., admitem, de quando em vez, novos participantes. Mas para isso é preciso pagar. Porque afinal de contas a grana que você tem, vamos dizer, $1 bilhão para dividir entre 10 equipes, dá 100 milhões para cada um. Se você passa a ter 11, automaticamente não é mais 100 milhões que cada um recebe, concorda? Pois é o exemplo que eu sempre uso aqui da pizza ou do bolo. Todo mundo vai ficar com uma fatia menor. Quando a Liberty chegou e discutiu o primeiro pacto de concórdia sob sua gestão, combinou-se então uma taxa para ser distribuída para todo mundo de $200 milhões, pagos para compensar uma perda de receita no começo e depois que a Fórmula 1 crescesse por a chegada de uma nova equipe, igualaria o faturamento de então e todo mundo cresceria junto. $200 milhões, se há de concordar comigo, é uma baita de uma grana. Pois é, esse é o documento que ainda está em vigor e um novo vem sendo negociado para 2026. O processo aconteceu, a Andretti foi admitida e a Fórmula 1 negou a proposta dos Andretti. Mas espera, tem detalhes aí. Antes de mais nada, e quando começou com essa conversa toda de entrar na Fórmula 1, a Andretti achava que ia ser fácil. Foi na Alpine e fez um contrato de fornecimento de motores. A Alpine, Renault, que depois de perder a Red Bull ainda perdeu a McLaren e hoje faz só motores para ela mesma, gostou da ideia. Porque ter um cliente ajuda nas despesas e ajuda também no desenvolvimento, porque são mais 2 carros acumulando informação para melhorar os motores. A Fórmula 1 deu de ombros e disse, mas isso aí não me interessa, você vai comprar motores e renomeá-los, eu queria uma fabricante. E a Andretti então foi no grupo General Motors, trouxe a marca Cadillac e a Fórmula 1 disse, mas eu já te falei, você não vai fazer os motores? Ao que a Cadillac respondeu, não, fica tranquilo então, a partir de 2028 eu consigo fazer motores. O que não é pouca coisa, motor de Fórmula 1 hoje em dia é bastante complicado. Discussão vai, discussão vem, em janeiro desse ano sai o resultado das discussões comerciais e a Fórmula 1 emite um documento dizendo que não vai criar uma 11ª vaga, que a Andretti não soma valor para a categoria e que ao contrário, a categoria provavelmente é que faria a Andretti crescer. No curso desse processo, um detalhe bizarro apareceu. A Fórmula 1, analisando a proposta, mandou um e-mail para a Andretti pedindo detalhamento de algumas informações, e esse e-mail nunca foi respondido. Quando isso veio a público, a Andretti disse que não viu o e-mail, que caiu na caixa de spam. Não receberam o e-mail. Vai vendo. O resultado, então, acabaria sendo uma negativa sonora e Mário e Michael foram às redes sociais dizer que estavam de coração partido. Recentemente tive acesso a mais informações sobre detalhes muito curiosos desse processo e da linha de raciocínio da Fórmula 1 e você começa a entender, você não precisa concordar, mas você começa a entender o que passa pela cabeça deles. Aos olhos da Fórmula 1, falta claramente aos Andretti a dimensão do desafio técnico a que eles estão se propondo. E você pode me dizer, mas como assim, ADM? Você mesmo disse no começo do vídeo que eles correm na Fórmula E, na Extreme E, no INSA, na Indy, etc. E eu direi que sim, mas todas essas são categorias Spec Car, ou seja, carro igual para todo mundo. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores. E é aqui que a Fórmula 1 percebeu o despreparo dos Andretti. Porque inicialmente eles queriam entrar em 2024, posteriormente falaram em 2025. E no curso desse processo disseram para a Fórmula 1, a gente vai entrar em 2025 e a Fórmula 1 disse, mas o regulamento muda em 2026. Não tem problema, a gente faz outro carro. E aí a Fórmula 1 e seu time técnico perceberam que a Andretti não tinha mais remota ideia do desafio que é fazer um carro de Fórmula 1 do zero. Para você ter uma ideia, a essa altura, enquanto a gente grava esse vídeo em agosto de 2024, não tenha dúvida, nas 10 equipes existentes, os estudos para o carro de 2026
estão bastante avançados e devem ter começado ali para janeiro e fevereiro de 2023 e aceleraram agora depois que o regulamento técnico foi fechado de vez. Fazer um carro para 2025 e depois fazer outro para 2026, ou no caso, dizer que vai fazer, mostrou para a Fórmula 1 que a chance deles entrarem para passar vergonha nível Williams de 2019, lembra? Era muito grande. Além disso, a Andretti conta meias verdades na sua indignação. Vamos agora a esse ponto. O que se vê publicamente? Rejeitada pela Fórmula 1, a Andretti tem feito drama. Mário foi a Washington, Michael aparece no paddock, nenhum dos chefões da Fórmula 1 deixa se fotografar com eles e o DOJ, Departamento de Justiça americano, inicia uma investigação nas suas câmaras antitrust. Acontece que esse sistema de franquias é uma invenção dos norte-americanos e amplamente presente no esporte local. Como eu já falei, futebol americano, hóquei, basquete, beisebol e etc. A NFL, por exemplo, não recebe um time novo desde 2002. A NHL, a liga de hóquei, recebeu o Vegas Golden Knights e o Seattle Kraken, tive que ler porque eu não lembrava desses nomes, só depois do pagamento de taxas milionárias. E é aqui que mora a meia-verdade de Mário e de Michael. Não é que a Fórmula 1 pura e simplesmente não os deixa entrar, é que eles querem entrar de graça. Para isso, eles argumentam que trarão valor para a Fórmula 1, que abrirão as portas do imenso mercado estadunidense. Pois é, mas de lá para cá, a Liberty passou a organizar não uma, mas 3 corridas nos Estados Unidos. E esse crescimento por lá acontece sem uma equipe americana competitiva, porque tem a Haas, e sem um piloto norte-americano que ande decentemente, que o diga o defenestrado Logan Sargent. Os Andretti ameaçam ir aos tribunais e o clima todo só azedou porque, ao invés de olhar a caixa de spam dos seus e-mails, Mário e Michael resolveram ir na imprensa reclamar da Fórmula 1, que obviamente não gosta de ser apedrejada. Ao invés de propor algo mais realista, como por exemplo 2026 com motores cliente, 2028 com motores da Cadillac, vieram em 2022 falando de 2024, falando de 2025 e em 2026 com essa falácia de fazer 2 carros em 2 regulamentos diferentes em 2 anos seguidos. E com isso a Fórmula 1 com o tempo foi percebendo que era melhor não ter uma equipe norte-americana do que ter uma que seria massacrada. A Haas, por exemplo, com todos os defeitos que tem desde o começo uma abordagem bem mais realista. Compra motor, caixa de câmbio, parte eletrônica, hidráulica, suspensão da Ferrari. Compra chassis da Dallara e faz apenas a parte aerodinâmica, usando o túnel de vento da Ferrari. Minimiza com isso os custos, os riscos, já que tem fornecimento de partes muito críticas do carro de uma equipe de ponta e livra-se, assim, de grandes encrencas. Com tudo isso, entramos então na hora da grande resposta. A Fórmula 1 tem medo da Andretti? Eu vejo muito isso escrito por aí. E é hora de pôr as coisas sobre a mesa. Eu entendo que décadas e décadas de bate-estaca de Hollywood marretando na cabeça das pessoas que os Estados Unidos têm o monopólio da virtude podem fazer as pessoas que acham que a Flórida é a terra prometida achar que a única hipótese de alguém não querer americanos numa liga na Europa seja medo. Ah, esses europeus metidos. Calma. A Fórmula 1 hoje não é controlada por europeus e sim por americanos. Logo, são americanos implementando um formato americano e rejeitando, portanto, a entrada de americanos. E por quê? Bom, porque aos olhos destes americanos e dos europeus que trabalham com eles também, se os Andretti entrarem desse jeito tão ingênuo, vão acabar atrapalhando o interesse de todo mundo de faturar mais dólares americanos. Ah, mas então você está endossando as teses da Liberty, virou advogado deles? Olha, se eles pagassem bem, eu até ia. Mas não, o objetivo desse vídeo era trazer um apanhado completo para quem não vinha acompanhando essa saga até aqui e fatos e dados adicionais na ótica da Fórmula 1 que a gente também não tinha visto e eu tive acesso poucos dias atrás. E quando vi, pensei, preciso contar para eles. Vendo este circo todo está a General Motors, que já foi contatada pela Fórmula 1, já conversou com algumas equipes e pensa, talvez eu não consiga entrar com os Andretti, mas sigo tendo interesse em fornecer motores por lá. E a Fórmula 1 já deve ter falado, então, deixe esses seus amigos meio despreparados aí de lado, vem aqui, sei lá, comprar a Williams. Porque no fim, ninguém é bobo, ninguém é santo nesse negócio, nem os Andretti. Como diria a música de Chico Buarque, o que será que será?
E se você por um acaso acha que eu sou contra a entrada da Andretti na Fórmula 1, eu te digo, de jeito nenhum. Por mim entrava a Andretti e entrava também a Porsche. Teríamos 12 equipes e 24 carros. Mas, olha a diferença. A Porsche quase comprou a Red Bull. E a Andretti quer fazer uma equipe do zero, produzindo 2 carros diferentes sucessivamente. Outro patamar, outra cabeça, portanto. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter e TikTok do canal. Estão passando aqui embaixo os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos, no instante em que eles vão ao ar, temos aqui embaixo também nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho no instante em que eu publico cada um desses vídeos e notícias a semana inteira. Beleza? Não esqueça também de apertar o botão hypar e ajuda a gente a esparramar o conteúdo do canal por aí e chegar cada vez mais longe. Eu sempre digo aqui que a nossa comunidade tem condição de virar ponteiro, porque nós temos mais likes em cada um dos nossos vídeos do que canais com 20, 30 mais inscritos do que a gente. Por quê? Porque vocês são. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.